fixado. Obrigado, Rômulo. Pessoal, veja bem, eu vou responder umas perguntas no final, mas eu queria que agora vocês prestassem atenção em algo, tá? Que eu considero muito importante. Jesus disse uma coisa... Bom, deixa eu voltar atrás um pouco. Você sabe que quando o Senhor fala conosco, ele fala numa dimensão que você precisa de tempo depois para desempacotar o que ele disse. Tá? Deixa eu colocar de outra forma. Quando você lê um texto bíblico, por exemplo, parece que você entendeu tudo, né? Daí uma semana, um mês ou um tempo você vai ler e você percebe algo que você não tinha percebido antes. Né? Você descobre coisas que você não tinha descoberto antes. Por quê? Porque quando o Senhor fala, ele fala com uma tamanha compreensão, ele fala com uma tamanha inteligência, né, de um ser infinito, que ele embute tanta coisa naquilo que ele fala, que você precisa de tempo para desempacotar depois. Né? E parte disso a gente chama, por exemplo, de tipologia, né? São coisas da Bíblia que tem tipos embutidos que você vai desempacotando, aquilo vai dando mensagens, aquilo vai gerando revelações, né? E eu estou vivendo exatamente isso com a minha experiência de novembro. Algumas coisas que eu entendi quando o Senhor me falou na época, outras que agora estão se desempacotando, né? A coisa está ganhando uma dimensão maior. Então, uma das coisas que eu quero abordar hoje é exatamente isso. O que o sinal do profeta Jonas significa? Porque depois da experiência passada, depois que eu compartilhei a experiência, o Senhor começou a falar comigo. Inclusive, vários de vocês postaram. Eu achei muito curioso, porque o Senhor estava falando comigo aquilo, e vários postando no YouTube, em vários lugares. Né? O texto, alguns textos eu vou ler, inclusive alguns deles aqui, mas eu quero ler e analisar com você algo. Um deles, por exemplo, é Mateus 16, 4, né? Que diz assim, o verso 3 e 4, Mateus 16, verso 3 e 4, diz assim: e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus fala: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Verso 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Quando nós lemos essa versão aqui, esse dito do capítulo 16, muita gente não sabe que Jesus disse isso 2 vezes no livro de Mateus. 2 vezes. Ele disse isso aqui no capítulo 16, e ele disse isso também no capítulo 12. E quando ele diz no capítulo 12 o que ele disse, o que acontece? Ele adiciona algo. Né? O texto do capítulo 12, ele falou primeiro, logicamente, né? Porque o 16 está à frente, mas no 16, ele, portanto, omite algo que ele disse no 12. Tá? E esse algo que ele disse no 12 faz uma grande diferença do que ele está dizendo a respeito do sinal do profeta Jonas. Porque algumas pessoas dizem o seguinte: não, o sinal do profeta Jonas foi o Jonas ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus estava falando do seu sepultamento e da sua ressurreição. Algumas pessoas dizem que o sinal do profeta Jonas é exclusivamente Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Portanto, não há muito mais a se dizer além do que o óbvio, né? Que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e Jesus passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e, portanto, esse é o sinal do profeta Jonas que Jesus estava dizendo. Mas, contudo, porém, portanto, Jesus diz algo no capítulo 12 que torna esse sinal do profeta Jonas consideravelmente diferente, ou dá uma amplitude a esse sinal do profeta Jonas que o capítulo 16 não dá. Tá? Mateus
Mateus 12, do verso 38 em diante, e esse eu vou ler uma porção maior, porque a porção é maior, tá? Eu vou ler que eu quero te mostrar uma coisa. Mateus 12, 38 diz, então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Então você imagina que era um povo que vivia tentando, né, lançar armadilha para Jesus cair, chamavam ele de mestre sem realmente considerá-lo mestre, né? E tudo que eles queriam é que Jesus de alguma forma tropeçasse nas suas palavras, que Jesus se contradissesse e que eles pudessem, portanto, usar aquilo contra Jesus. Tanto que no dia do julgamento de Jesus, o que eles fizeram? Eles tiveram que torcer algumas palavras de Jesus para usar aquilo contra Jesus, né? Para conseguir condená-lo. Aí no verso 39 diz, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém se não lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Então vamos por etapas. É uma geração corrompida, uma geração má, uma geração adúltera, o próprio Senhor diz, é uma geração adúltera, portanto uma geração que perfeitamente se parece com a geração da igreja de Laodiceia, se parece com a geração atual. Uma igreja adúltera, corrupta, uma igreja que perdeu a sensibilidade espiritual. Lembre-se, gente, que isso aqui é em regra geral. Não estou dizendo que todo mundo, todas as igrejas e todos os pastores estão assim. Não, estou falando que nós estamos vivendo numa geração de uma igreja corrompida. É uma geração. As exceções são as exceções. Glória a Deus pelas exceções. Tem sempre 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, não é? A gente não pode generalizar por causa disso, senão a gente comete o pecado de Elias. Ah, Senhor, está todo mundo aí, né? Agora só eu fiquei, né? Só eu fiquei, todo mundo se corrompeu. Aí Deus vem e fala, não, você está enganado, cara. Tem 7.000 aí que eu guardei. 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. Então, não vamos cair na ilusão de achar que nós adquirimos o direito de julgar o outro, porque a gente acha que a gente está correto e que o outro se corrompeu. Por favor, não caia nessa ilusão, tá? Não caia nisso. Mas aí ele anuncia a corrupção da geração e ele diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Então, ponto final. Aconteça o que acontecer daqui para frente no texto, eu e você temos que concordar, nós somos obrigados a concordar de que o sinal para uma geração corrupta é o sinal do profeta Jonas. Ok? Você pode discordar de mim de muita coisa que eu disser aqui hoje, mas você não pode discordar do que o texto bíblico diz. Jesus está dizendo que quando uma geração se corrompe, o único sinal para ela é o sinal do profeta Jonas. É isso que ele está dizendo. Ele poderia usar outros profetas. Ele poderia usar Moisés, ele poderia usar Elias, poderia usar Enoque, ele poderia usar outros profetas e outros homens de Deus. Não, ele usou Jonas. Ele diz, essa geração é má e adulta, ela está pedindo um sinal e não será dado outro senão do profeta Jonas. Então a gente precisa agora entender qual é o sinal do profeta Jonas. Se a gente entender o sinal do profeta Jonas, a gente entende o que Jesus está falando. Olha, eu não vou conseguir entender o sinal do profeta Jonas com Mateus 16, que é a segunda vez que Jesus fala do assunto. Por isso eu preciso de Mateus 12 e vou precisar também de um texto no livro de João que vai me ajudar a compreender isso. Tá? Aí ele diz assim, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, a minha versão diz baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ok. Pausa aqui. O que a maioria, não sei se a maioria, o que alguns fazem imediatamente? Pronto, esse é o sinal do profeta Jonas. É esse o sinal do profeta Jonas. Ele ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ficou 3 dias no ventre da terra, Jonas saiu do ventre do peixe no terceiro dia, Jesus se ressuscitou no terceiro dia, pronto, cumpriu o sinal do profeta Jonas, era disso que Jesus estava falando. Aí eu digo para você, hold on, que é uma expressão em inglês para não com tanta pressa. 1 minuto. Pausa para você entender que tem algo mais. O próprio texto diz que tem algo mais. Tá? Quando chega no verso 41, Jesus diz assim, os ninivitas ressurgirão no juízo
com esta geração e a condenarão. What? O que Jesus disse? Ele disse, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, a geração dele, aquela geração lá dele, e diz, e a condenarão. Diz, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí, ponto, e ele diz, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Ei! Santo! Ou seja, abriu o leque. O leque abriu. Portanto, o sinal do profeta Jonas não é só Jesus 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no ventre da terra, perdão. Não é. O sinal do profeta Jonas vai além dele estar no ventre do peixe e ter saído, porque Jesus cita Nínive e cita o arrependimento e a conversão da cidade. Jesus cita, ele diz que o pessoal de Nínive iria condenar aquela geração porque eles se arrependeram. Ou seja, houve salvação em Nínive. Mesmo que a cidade tenha sido destruída 100 e poucos anos depois, a verdade é que aquela geração foi de fato salva. Aquilo ali não foi show. Aquilo ali não foi um negócio que aconteceu só para show, só para escrever o livro, depois voltaram para gandaia. Não, Jesus está dizendo aqui, aquela geração vai condenar esta, porque ela se arrependeu quando ouviu a mensagem de Jonas. Portanto, o sinal do profeta Jonas para Jesus inclui a sua morte, a sua ressurreição e o que aconteceu depois. Agora vamos entender Jonas para a gente entender Jesus. Ok? Quem era Jonas antes dos 3 dias e 3 noites do ventre do peixe? Jonas era um homem comum, com uma unção normal, era profeta, reconhecido como profeta, mas fez coisas boas, porque inclusive em 2 Reis aparece Jonas convencendo um dos reis mais pagãos de Israel, aparece Jonas convencendo esse rei a restaurar os termos de Israel, coisa que Amós não conseguiu, coisa que Oséias não conseguiu, e coisa que Isaías não conseguiu. Jonas conseguiu. Jonas profetizou, o texto de 2 Reis não conta qual foi a profecia, né? Não diz qual foi a profecia, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que diz assim, também este, Jeroboão II, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho de Amitai, o qual era de Gat-Éfer. Portanto, o único profeta da época, Isaías está um pouco antes, Oséias está mais ou menos ali contemporâneo, e Oséias definitivamente contemporâneo de de Jonas. Ok? De todos esses profetas, o único que conseguiu quebrar Jeroboão com a sua profecia foi Jonas. Então ele era um profeta reconhecido, mas ele era um profeta normal. Ele era um profeta normal. Tinha lá os seus issues, as suas coisas, as suas limitações, mas um profeta. Tá? Depois dos 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, quem era Jonas? Jonas era um homem fora do normal, fora do comum, um homem com uma unção fora da caixa, um homem que operava fora da curva, e aí você pode imaginar todas as gírias e todos os adjetivos possíveis para descrever Jonas depois dos 3 dias e 3 noites do ventre do peixe. Então nós temos 2 Jonas diferentes. Nós temos um Jonas bem normal antes, e nós temos um Jonas completamente sobrenatural depois. E esse Jonas sobrenatural depois é o Jonas que transformava cidades inteiras, que pregou em Nínive e a cidade inteira se quebrantou, incluindo o rei. O rei se quebrantou, vestiu pano de saco.
e ordenou que a cidade inteira orasse e jejuasse. O rei determinou sobre a cidade um espírito de quebrantamento, que todos se quebrantassem. E a cidade inteira se quebrantou e se converteu ao Senhor. A prova está aqui no verso 41. Jesus confirmando que houve de fato salvação em Nínive através do poder que fluía através do Jonas depois do peixe. Agora vamos comparar isso com Jesus. Quem era Jesus antes dos 3 dias e 3 noites no ventre da terra? Ele era um bom homem, ele era um homem extraordinário, um homem que fez coisas tremendas, mas ele era um homem limitado, ele era Deus encarnado em forma humana. Jesus não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, o seu corpo físico não permitia isso. Jesus precisava da revelação do Espírito para poder compreender tudo aquilo que ele compreendia. Ele aprendeu, o próprio Paulo diz, inclusive, que ele aprendeu a obediência. Colossenses e Filipenses são 2 livros muito reveladores a respeito da humanidade de Jesus. Paulo diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Ou seja, ele cresceu aprendendo o processo de obedecer. A diferença, claro, é que não havia semente adâmica do pecado nele. Não é? Então ele cresceu com uma natureza absolutamente pura e que o tornava absolutamente diferente de todos, não é? Mas um homem com os limites de um homem Deus ou um Deus homem com os limites de um homem. Então, para corroborar com o que eu estou dizendo, eu quero citar para você um texto, porque é muito sensível o que eu estou dizendo para você, e que, portanto, a gente precisa da corroboração da palavra de Deus, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha bem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele decidiu ser menos por um tempo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, não tem dúvida de que Jesus estava limitado no corpo humano. Ele se limitou. Por isso que o Espírito teve que vir sobre ele no dia do batismo. O Espírito veio sobre ele, repousou sobre ele, não tinha nenhuma incompatibilidade entre ele e o Espírito Santo, porque ele era perfeito, Jesus era perfeito, e continuou perfeito até o dia da sua morte, até que morreu perfeito, né? Então a relação dele com o Espírito Santo era uma relação que talvez para nós seja muito complicada. É em parte possível por causa da misericórdia de Deus, e por causa do sacrifício do próprio Senhor Jesus. Tá? Mas era um Jesus limitado. Era um Jesus que fez coisas grandiosas, mas também com limites. Ele próprio reconhece. Ele fala, depois de mim virão homens que farão as coisas que eu fiz e outras maiores. Por que ele está falando que depois dele viria gente que fariam coisas maiores? Porque depois dele viriam pessoas que operariam sob o seu próprio poder ilimitado. Seu Jesus, do seu próprio poder ilimitado, porque ele já não estaria mais limitado no corpo, limitado ao corpo físico. Agora Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, aqui nesse lugar comigo, enquanto eu faço a live, e ele está com cada um de vocês aí em lugares diversos do Brasil e do mundo. Ele está presente exatamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Com isso, o Jesus, depois dos 3 dias e 3 noites do ventre do grande peixe, ele é muito mais eficaz do que o Jesus de antes dos 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Captaram agora? Estão entendendo a profundidade do sinal do profeta Jonas? A profundidade é muito maior. Quando Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu tenho que ir para ele vir. Ora, quem é o Consolador? Consolador, ele é chamado na Bíblia de 2 nomes. Ele é chamado de Espírito Santo de Deus e ele é chamado no livro de Atos de Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas que formam um único Deus, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade é, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai
e ao mesmo tempo o Espírito do Filho, ao mesmo tempo. Não é? E um irmão dando aula aqui na escola dominical passada, ele disse uma coisa interessante. Se você pegar 3 número 1, né, e você multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, no final dá 1. Então, se você tentar somar, não funciona, porque a trindade é única, ela é multiplicável. Tá? A compreensão é um pouco diferente. Então você pega o Pai, multiplica pelo Filho, multiplica pelo Espírito Santo, o que dá? Dá um Deus. Um único Deus. Tá? É uma coisa complicada de entender, eu sei. Esse debate não vai encerrar jamais, até que cheguemos na eternidade e possamos então estar com Ele para sempre. Ok? Mas, olha que coisa linda. Como que o sinal do profeta Jonas se encaixa em Jesus perfeitamente. Perfeitamente. Deixa eu dar um exemplo para você. Nenhuma cidade foi inteiramente abalada enquanto Jesus estava em corpo físico. Mas quantas cidades foram viradas de pernas para o ar depois dos 3 dias e 3 noites de Jesus no ventre da terra, depois que ele ressuscitou? Paulo coloca o significado do cristianismo na ressurreição, ele não põe na morte. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Em outras palavras, ele está dizendo, se ele não tiver ressuscitado, não adianta ele ter morrido, não adianta ele ter vivido uma vida perfeita e santa, não adianta ele ser o Filho de Deus, não adianta ele ter nascido de uma virgem. Nada disso adianta se no final das contas ele não ressuscitou dos mortos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a ressurreição é o selo final. Ele ressuscitou dos mortos, portanto ele é realmente o Filho de Deus, ele tem de fato poder sobre a vida e sobre a morte, e agora ele está de volta ao seu estado original, ao seu estado eterno. Portanto, o Jesus, depois dos 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ele é infinitamente mais capaz e mais poderoso do que o Jesus limitado ao corpo físico. Porque Paulo diz em Filipenses que ele teve que se esvaziar, ele teve que se limitar àquele corpo físico. Então, tinha coisas que ele podia fazer no corpo físico, outras ele não podia fazer. Uma delas era estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não tinha como se dividir em 2 corpos e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por isso que quando ele precisou alcançar mais gente, o que ele fez? Ele mandou um grupo de 12, depois mandou um grupo de 70. Lembra disso? Que ele mandou os 12, depois mandou um grupo de 70. Por que ele mandou? Porque ele precisava alcançar um número maior e ele só podia estar em um lugar de cada vez. Amém? Agora, ele vai e morre, ressuscita, acabaram-se os limites. Todos os limites se desfizeram. Ele voltou para o seu estado original e agora ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo sem nenhum problema. E as cidades começaram a ser abaladas. Você vê, a Filipe abalou uma cidade inteira pregando nela, abalou Samaria pregando nela. Paulo abalou várias cidades por onde passava pregando nela ou nelas. Cidades inteiras sacudidas em dias. Ou seja, começou Meu Deus! O que é isso, Jesus? Começou a acontecer exatamente o que aconteceu com Jonas em Nínive. Estão entendendo, pelo amor de Deus? Começou a acontecer exatamente o que aconteceu em Nínive. O Jonas, antes de Nínive, um profeta mais ou menos, conhecido do pessoal, que tal, e que tem, com aquela tendência de desobedecer a Deus, ou seja, um homem normal. Aí vem o Jonas depois dos 3 dias no ventre do peixe, um homem sobrenatural, um homem de um poder e de uma unção inexplicáveis. Um homem que em 3 dias fez uma cidade inteira chorar, proclamar jejum, se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus. Pelo amor de Deus, será que tem gente aqui entendendo o que eu estou falando, a profundidade do que eu estou falando? Tem alguém aqui me entendendo? Alô? Ei, meu Senhor! E o que eu estou te falando já é forte, não é? O que eu estou te falando é forte, não é? Mas tem mais. Tem mais. Eu vou te falar algo que o Senhor me falou hoje. Hoje eu não sabia. Hoje. Para você entender como que isso é muito forte.
Na minha experiência de arrebatamento, o Senhor tira Jonas do chão, sacode ele, limpa, passa a mão, limpa bonitinho e tal. Aí eu comecei a entender algumas coisas. A primeira delas é que ele pegava Jonas pela cabeça e eu entendi que a igreja está sendo tratada a partir da cabeça. Tá? A partir da cabeça. Agora vai aqui uma palavra que o Senhor me deu, não foi nesse dia do arrebatamento, foi um outro dia, uma outra experiência. O Senhor me deu uma palavra dizendo que haverá uma mudança radical no cenário da igreja. Tá? Igrejas hoje que são pequenas e vazias estarão lotadas e cheias, porque Deus está julgando as intenções do coração dos líderes. E igrejas que hoje são grandes, poderosas e cheias, amanhã estarão vazias. Assim diz o Senhor. Anotem isso, escreva aí na parede da sua casa, escreva numa pedra e espere para você ver se isso vai ou não vai acontecer. O mover que está vindo aí, que vai começar a destacar claramente quem são as pessoas que esperaram em Deus, as pessoas que pagaram um preço, as pessoas que sofreram para permanecerem fiéis. Pastores, líderes, vários homens de Deus que estão sofrendo, comendo arroz com feijão e às vezes não tem o que comer, só para não se corromper, para continuar esperando em Deus. Líderes que não se corromperam com o passar dos anos. Estão fazendo a obra com retidão e com temor. Escute as minhas palavras. O Senhor vai inverter os papéis e essas igrejas encherão, essas igrejas estarão lotadas. Quando as pessoas começarem a ver que Deus está operando lá na taperinha, lá em cima do morro, lá num cantinho, que é o pastor sem nome, que é o fulano de tal desconhecido, mas o poder de Deus está lá, essas igrejas vão explodir de crescer, enquanto que outras que são grandes, que tem patrimônio, que tem riqueza, que tem jatinho, que tem isso e que tem aquilo, vão começar a esvaziar, porque Deus, assim diz o Senhor, tirarei as ovelhas de Labão e entregarei nas mãos de Jacó. Essa é uma palavra de Deus, está vindo agora. Pastor Jefferson, não acredita em você. Então escreva numa pedra, espere que você vai ver nos próximos anos o que vai acontecer. Tá? Estou falando aqui debaixo de uma unção profética que está presente aqui nesse exato momento. Esse é o sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas é muito mais amplo do que a gente imagina. O sinal do profeta Jonas vai muito além do que apenas ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Não. Isso tem a ver também com a capacidade do antes e a capacidade do depois. Nós estamos agora no depois. O depois dos 3 dias e 3 noites no ventre da terra para Jesus. E olha o que está acontecendo. Olha o que ele já está fazendo. Talvez muitos não sabem, mas aqui nos Estados Unidos já está acontecendo. Já está. Nós temos vários lugares nesse país onde a glória de Deus está varrendo cidades, varrendo lugares inteiros. Coisas estão acontecendo ao ar livre, jovens, adolescentes se convertendo aos montes, igrejas completamente incendiadas pelo poder de Deus. Já está acontecendo. Só não alcançou ainda a proporção mundial que está sendo profetizada. Há uma proporção mundial que está sendo profetizada. Essa proporção ainda não aconteceu, porque tem coisas por acontecer ainda aqui no Brasil e em outros lugares para que a glória seja liberada de uma forma mais ampla. Mas já está, já começou. Já começou. Meu Deus, meu Deus. Então, primeira coisa, a cabeça. Ele pega pela cabeça, ou seja, Deus está tratando com a cabeça. Não se preocupe, Deus não se esqueceu da cabeça. Ele está tratando com a cabeça. Número 2, eu vi ele tirando Jonas do chão e ele limpando com as suas próprias mãos. Né? Eu acho que eu mostrei para vocês, né? Ele pegava assim pela cabeça, o corpo e as pernas do Jonas aqui, ele sacudia assim, e aí vinha com a mão assim, limpava, diante dos meus olhos. Tá? Ninguém me contou, diante dos meus olhos, eu via as mãos gloriosas do Senhor, sacudindo assim e limpando. Sabe o que o Espírito Santo me falou agora esses dias? O Espírito Santo falou comigo, você não prestou atenção na forma como ele limpava Jonas. Aí eu fui trazer de volta na memória e prestar atenção. E ele falou comigo, em primeiro lugar, ele sacudiu Jonas.
Ele sacudiu. Então, qual é a primeira fase do tratamento de Deus com a igreja? Ele vai sacudir a igreja. Ele já está sacudindo a igreja. Ele está sacudindo a igreja. O Senhor está sacudindo a igreja. Coronavírus faz parte disso. Escândalos fizeram parte disso. Líderes que ele já recolheu. Não quer dizer que os líderes que ele recolheu agora, durante a Covid, foram líderes em pecado, absolutamente. O Senhor usou a Covid, inclusive, para recolher líderes santos, que estavam esperando a sua redenção. Inclusive, um amigo meu do Rio de Janeiro, conhecido, um homem de Deus, um homem santo, foi recolhido pelo Senhor agora, uns dias atrás. E assim recolheu muitos outros. Mas ele também recolheu líderes em pecado, recolheu líderes, falsos profetas. Ele recolheu muita gente. O fato de você não estar vendo ele fazer não quer dizer que ele não está fazendo. Tem uma gama de incrédulos aí, tem tanta gente incrédula que chega a ser assustador. Mas escuta aqui, incrédulo, o fato de você não estar vendo não quer dizer que o Senhor não esteja fazendo. E vocês, fiéis, vocês que amam a Deus, vocês que são tementes ao Senhor e que estão atentos, você também pode não estar vendo, mas não quer dizer que ele não está fazendo. Ele está fazendo, sim. Então a primeira coisa é o sacode, ele sacudia assim, diante dos meus olhos, gente. Aí aconteceu uma coisa que eu não falei no dia que eu testemunhei. Lembra que eu falei que eu meio que olhava para o lado assim, e o Senhor estava do meu lado direito, e ele era um pouco mais alto do que eu, o tamanho dele não era tão diferente do meu. Eu meço 1,79 m, 1,79 m, e ele era um pouquinho mais alto do que eu, talvez sei lá, 1,85 m, talvez por aí, uma coisa assim. Né? É difícil comparar com coisas da terra. Mas o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que, embora ele parecesse do meu tamanho, ele pegava um homem inteiro, como o caso de Jonas, pegava pela cabeça e sacudia assim. Ou seja, aquele tamanho que eu estava vendo ali era um tamanho simbólico. É um tamanho simbólico de um Deus infinito. Então, embora eu olhasse e via ele como se ele fosse quase do meu tamanho, ele conseguia pegar Jonas pela cabeça, assim, com uma mão, pegava assim, levantava do chão, como eu estivesse fazendo com isso aqui, ó. Pegava assim, sacudia assim, tirava aquela terra toda dele e tal. Então, primeiro é o sacode. Ele sacudiu Jonas. Simbolicamente falando, estão entendendo, né? Leia o capítulo 2 que você vai entender. Ele sacudiu Jonas. Segundo lugar, eu vi ele pegando as duas mãos assim, pegava assim, ele ia limpando o Jonas assim, com a mão. Mas havia um carinho nele, havia um amor, um carinho. Ele não estava limpando o Jonas como quem está virado, como quem estava querendo arrebentar com Jonas. Ele sacudiu e ele limpava com a mão. E aí eu recordei na minha memória que ele limpava com um carinho, uma coisa com as próprias mãos. Não tinha luva, não tinha uma escova, eram as mãos. E aí o Espírito Santo falou comigo assim como ele limpou Jonas com as mãos, assim ele limpará a igreja com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos. Ou seja, a mão do Senhor está dentro da igreja. Estão entendendo? Aí, por isso que se arrebentam aqueles que acham que porque o Senhor enviou juízo, porque o Senhor está cobrando, porque o Senhor está julgando uns e outros, aí tem aqueles que acham que também tem o direito de julgar, de falar e de se achar o paradigma da retidão. É aí que se arrebenta. Por quê? Porque a igreja é noiva. A igreja é a esposa de Cristo. Pergunta para qualquer marido aqui se ele aceita outro vir e começar a apontar os erros da esposa dele. Qualquer marido aqui nessa live. Meu filho, os erros da minha mulher corrijo eu. Os meus erros corrigem ela. Está entendendo? Então, nós como cônjuges, nós temos as nossas falhas, temos, mas só uma que pode tratar do outro. Tipo assim, não se meta com a minha esposa, não se meta com a minha mulher, não se meta com as falhas da minha esposa. O Senhor Jesus é a mesma coisa.
A mesma coisa. E ele está dizendo em alto e bom som, tá? Eu ouço o Senhor dizer, não se metam com a minha noiva. Não se metam. Eu posso sacudir, eu posso bater, eu posso corrigir, eu posso enterrar com o calcanhar, eu posso fazer o que eu quiser. Não se metam com a minha noiva. Não se metam com os líderes que eu estou corrigindo. Tem líderes que estão sendo corrigidos pelo Senhor. Tem líderes que estão sob disciplina. Deus está tratando com muitos. Mas ele está dizendo, não se metam. Não se metam. Porque quem se meter vai se dar mal. Porque só ele sabe da verdade. Só ele conhece o coração. Só ele sonda os corações. Meu santo Deus. Ei. Então, o sinal do profeta Jonas é muito mais do que apenas passar 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Tá? E no ventre da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram. Aleluia! Eu tenho acompanhado aqui os comentários de vocês aqui no Instagram, o comentário de vocês no YouTube, o comentário de vocês no Facebook. Eu tenho visto quanta gente quebrantada. Tem uns filhos do diabo aí? Tem. Alguns eu até bloqueio do meu canal. Tem os filhos de Satanás aí, lógico. Senão não teria graça, né? Entendeu? Mas eu tenho visto aí o quebrantamento da maioria. Tá um espírito de quebrantamento. Ei, tem um espírito de quebrantamento no ar. As pessoas estão chorando à toa. As pessoas estão se convertendo. Essa live já alcançou, pelos meus cálculos aí das 3 redes sociais, cerca de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas em uma semana e meia. 100 mil. Só no YouTube já está chegando a 90. Passou de 90 mil agora no YouTube. As pessoas testemunhando, pastor, fui curado, pastor, fui curada, pastor, fui renovado, fui renovada. Tem um caso aí de uma pessoa que compartilhou, fui liberta de homossexualismo. Pastor, o Senhor me visitou, pastor, fui batizada com o Espírito Santo. Tem um caso que colocaram a live na televisão, numa casa com 10 pessoas, todas foram renovadas, cheias do Espírito Santo. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo que isso não é coisa de homem, pelo amor de Deus. Isto não é coisa de homem. Quem tentar ficar com a glória do que está acontecendo também vai se arrebentar, porque isso não é coisa de homem. Qual é o homem capaz de fazer uma coisa dessa? Como que eu posso estar falando aqui e curando pessoas por aí? Vocês vão ver. Voltem depois aqui na live, voltem depois aqui nessa live, vai lá nos comentários e leia para vocês verem se não vai ter gente curada, gente renovada, gente falando em línguas agora enquanto eu estou fazendo a live. Como que isso é possível? Como que eu posso fazer uma coisa dessa? Entendeu? O Senhor está renovando as pessoas. Como que eu consigo fazer? Eu consigo fazer isso? Não. Então é óbvio que isso não é obra minha. Isso não é obra minha. É obra do Espírito. E quem falar contra o Espírito, meu Deus do céu, me dá até temor dizer isso aqui. Quem blasfemar contra o Espírito vai se chocar contra uma muralha de Deus, porque é um pecado que não tem perdão. Então, pense sempre 2 vezes antes de blasfemar contra o Espírito Santo. Oh, meu santo, meu santo, meu santo, meu santo. Se eu disser para vocês que não acabou, que ainda tem coisas para dizer aqui, você acredita? Vamos à versão de Lucas. Quero ver com vocês rapidinho uma versão de Lucas, antes de falar de um texto que tem em João, que eu só acordei para ele hoje. Tá? Olha bem. Lucas capítulo 11, versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Então, em Mateus registra como adúltera. Ah, geração adúltera. Lucas registra como maligna. A maligna, ela é mais ampla.
Geração adúltera é uma geração que adultera. Uma geração maligna é uma geração que faz tudo que não presta. Né? Ele diz, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Aí ele diz no verso 30, porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas... Ei! Uranto que manta se catoromassarabassai. Ei, meu Senhor! Olha bem, Jesus não fala nem da história do peixe. Lucas registra algo a mais. Ele diz, porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Como que ele será? Ora, passando 3 dias e 3 noites no ventre da terra e saindo de lá um homem novo, saindo de lá um outro homem, saindo de lá sem os limites anteriores. Entendeu? Aí no verso 31 diz, a rainha do sul se levantará no dia do juízo e tarará. No verso 32 ele diz, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, com essa adição de Lucas, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o sinal do profeta Jonas é definitivamente o resultado do que aconteceu em Nínive. Porque Jesus diz, ele foi sinal para os ninivitas. Se ele foi sinal para os ninivitas, não pode se resumir aos 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não pode. Talvez os ninivitas nem ficaram sabendo disso. Não há nenhum registro no livro de Jonas que Jonas entrou pela cidade dizendo, ei, eu estive 3 dias no ventre do peixe, e agora eu estou aqui. Não, diz que ele pregou o que Deus mandou pregar. Então talvez os ninivitas nem sabiam da história do peixe. Talvez nem sabiam. Então como que ele foi sinal para os ninivitas? Entrando na cidade com uma nova glória, com uma nova unção, com um novo poder que ele não tinha antes do peixe. E agora ele entra naquela cidade com uma unção nova, abalando a cidade em 3 dias. Ok? Portanto, de novo, ele mostra aqui no verso 32 a conversão dos ninivitas, portanto, realmente houve conversão. Agora eu tenho algo para te dizer, que eu não sei exatamente como que eu vou dizer. Eu vou arranhando aqui, eu vou tentar chegar lá. Porque você sabe que revelação é diferente de racionalidade. Que você entende algo às vezes por revelação, mas para você construir um raciocínio daquilo, você precisa de uma certa habilidade espiritual. Então agora eu quero te dizer algo que está em João capítulo 21. Antes disso, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, nós já sabemos que ele tinha 12 apóstolos, né? Matias assumiu o lugar de Judas, depois veio Paulo. Paulo é outra história, mas Matias assumiu o lugar de Judas, 12 apóstolos. O que aconteceu quando o Senhor Jesus, Mateus 16, 16 a 18, tem uma cena em que Jesus destaca Pedro dos outros. O que estão dizendo por aí? Tá dizendo isso. E vocês, o que dizem? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aquela afirmação, qual pedra? Que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira situação. Todo mundo entendeu que Pedro tinha um lugar especial naquele apostolado. Entenderam claramente. Como que eu sei que eles entenderam? É só ver depois no livro de Atos que Pedro é claramente uma referência para os outros. Claramente uma referência. Tinha Pedro, Tiago e João? Tinha, mas Pedro era claramente a referência do grupo.
Aí hoje o Espírito Santo me mostrou uma coisa. Lembra que não haverá outro sinal para uma geração corrompida senão o sinal do profeta Jonas? Eu estou aqui cozinhando vocês em fogo baixo, porque o que eu vou dizer para vocês é muito forte. Eu vou soltar uma bomba para vocês agora aqui, muito forte. Eu estou encontrando a forma de dizê-la, tá? Jesus disse que o sinal para esta geração, uma geração corrompida, não há outro sinal senão do profeta Jonas. Right? Oh, santo Deus. Não há outro sinal senão do profeta Jonas. Portanto, nós somos, ouça isso, nós somos filhos da unção de Jonas. Segura aí, hein? Olha aí, apóstolo Lara, pastor Diego, pastor William Leonardo, pastores e pastora Piedade, pastores e pastoras que me ouvem. Escutem isso, o que o Senhor me falou hoje. Se o único sinal para uma geração maligna e corrompida é o sinal do profeta Jonas, significa que nós, os cristãos, os que amam o Senhor numa geração como essa, precisam ser filhos da unção de Jonas. Precisam conceber a unção de Jonas. Sendo assim, olha o que aconteceu com Pedro. Deixa eu colocar dessa forma. Por que Pedro foi o indivíduo escolhido por Jesus para representar todo o apostolado? Nós temos 3 personagens na Bíblia fundamentais. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, e Pedro, que representa o apostolado. Tá? Depois nós temos Daniel e Jó, que Daniel representa a sabedoria e Jó representa a paciência. Né? Eles são citados no livro de Ezequiel, inclusive. Tá? Então, seria um total de 5 homens muito especiais na Bíblia. Ok? Eu vou citá-los de novo. Moisés, representante da lei. Elias, representante dos profetas. Daniel, representante da sabedoria. Jó, representante da paciência. E Pedro, representante do apostolado. É Pedro o representante do apostolado. A pergunta é, por que Pedro? Por que Pedro? Se ele não era nem o mais fiel. Ele não era o mais fiel. Pedro fez o que alguns outros não fizeram. Pedro fez o que João não fez, por exemplo. Pedro negou Jesus. Negou. João não negou Jesus. Em nenhum momento. João foi fiel do começo ao fim. João foi fiel do começo ao fim e morreu com honras e glórias. Então, por que Pedro e não João? Por que Pedro e não o outro? Aí o Espírito Santo me falou uma coisa hoje, que me chocou profundamente. Lembre-se, uma geração corrompida não terá outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então agora vai uma informação aqui. Jesus aparece para os discípulos depois de ressuscitado. Olha o sinal do profeta Jonas. Chegou, pois, Jesus, João 21:13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. 3 manifestações, trindade. No verso 15, diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, filho de Jonas. Ei, meu Senhor, filho de Jonas, amas-me
mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito, terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Precisava 3 vezes Jesus dizer, Simão, filho de Jonas, filho de Jonas. Precisava dizer 3 vezes filho de Jonas? Precisava? Precisava. Porque se Pedro passaria a ser o representante do apostolado, se Pedro passaria a representar a resposta divina, que é a igreja, a resposta divina para uma geração corrompida, Pedro precisava ter algum tipo de conexão que lembrasse Jonas. E era o único discípulo dos 12, cujo pai se chamava Jonas. Então o Senhor usou um filho de Jonas como representante do apostolado. E o homem mais poderoso do Novo Testamento, depois de Jesus, se chamava Pedro, o único cuja sombra curava. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que a sombra curava. Diz apenas que eles colocavam os doentes... Olha, então para que eles colocavam os doentes lá se a sombra não curava? Para que eles colocavam os doentes lá para a sombra dele tocar se não tinha nenhum registro de cura daquela sombra? Entendeu? É tão óbvio isto que, claro, que houve milagres do Senhor curando gente através da sombra de Pedro. Por isso que eles colocavam os doentes lá para a sombra dele passar. Jesus escolheu o único discípulo, o único apóstolo, cujo pai se chamava Jonas. Tudo bem que André era irmão de Pedro, né? Também filho de Jonas. Mas Pedro, ao que tudo indica, era mais velho, não é? E havia um propósito especial, porque Pedro também foi a primícia. Pedro foi o primeiro separado para ser apóstolo. Não vou agora ao texto aqui, porque não dá. Ele não foi o primeiro que chegou como discípulo, mas ele foi o primeiro a ser separado para ser apóstolo. Então Pedro era a primícia. Então, além do fato de Pedro ser primícia, ele era filho de um homem chamado Jonas. E Jesus disse, não haverá outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E aí Lucas vem e diz qual é o sinal. É o sinal dele para os ninivitas. Não é o sinal dele no peixe, é o sinal para os ninivitas. Portanto, eu vou terminar aqui para responder algumas perguntas. Eu vou terminar dizendo o seguinte. Gostem os haters ou não. Gostem os desviados ou não. Gostem os corrompidos ou não, chegou o tempo do sinal do profeta Jonas. Esta geração se corrompeu a ponto de... O único sinal possível para ela é o sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse? Ah, é o sinal do juízo, o sinal do arrebatamento, o sinal das cidades vão explodir, o que é? Não. O sinal do profeta Jonas é os Jonas... concebendo da parte de Deus uma autoridade e uma unção tão tremenda para que o Senhor possa separar o joio do trigo, possa separar quem é quem realmente quer salvação, quem quer transformação, quem quer retidão e quem não quer. Só a presença de uma unção devastadora como aquela de Jonas é que é capaz de separar na sociedade quem é de Deus e quem não é de Deus. Tá? Isso lança por terra essa noção de que o sinal de apostasia é sinal de destruição e de morte. Não, apostasia é sinal de avivamento. Todos os avivamentos da história, todos aconteceram depois de um tempo de apostasia, incluindo de Atos 2. Olha a situação da religião de Israel na época de Atos 2. Dá uma olhada para vocês poderem ver o que estava acontecendo lá. A corrupção foi tão grande que eles mataram Jesus. Aí o que vem em seguida? Juízo? Não. Avivamento. Derramamento do Espírito no cenáculo.
E o Senhor então faz uma obra linda através daqueles que estavam prontos. O segredo é esse, é que ele vai fazer com os que estão prontos. Os que não estão prontos vão assistir de longe, mas os que estão prontos entrarão no gozo do Senhor para realizar a obra que o Senhor assim escolheu. Tá bom? Espero ter abençoado vocês, porque me abalou profundamente o que o Senhor me falou no dia de hoje. Me abalou muito. E se a minha convicção já estava lá no topo, então agora ela subiu, passou lá para o cume do monte, de que nós estamos realmente vivendo um tempo único e que o Senhor vai fazer coisas gloriosas. Tá bom? 1h19, eu vou entrar aqui em algumas perguntas e respostas logo, porque daqui a pouco a gente tem aqui ensaio do louvor, inclusive, então não vou poder ficar muito tempo aqui, tá bom? Mas me deixa saber se vocês foram abençoados com essa revelação, tá? Vamos então começar por aqui. É normal outras pessoas terem experiências como a sua, como forma de confirmação? Normal, sem nenhum problema, tá? É comum outras pessoas... Ok, a mesma pergunta. A Josi Boquim, pastor, todas as pessoas que morreram estão no céu. Ok, isso aqui já respondi, né? Estão sim, todas ativas. Vocês estão refazendo as mesmas perguntas, gente? Não é possível. Pastor, você lembrava de tudo na Terra? Sabia? Tal, tudo normal. Ok, deixa eu começar então lá para o final, porque não quero responder perguntas já respondidas. No céu, o Senhor se lembrava que tinha esposa e filhos? Já respondi, sim. Claro, gente. Vocês acham que você vai chegar no céu e vai te dar uma amnésia? Você não vai esquecer quem você é, nada. A diferença é que os valores mudam, né? Os valores lá são outros. Ok? Ok. Só estou vendo pergunta repetida aqui, não sei o que está acontecendo. Existe um tempo específico até esse sinal começar? Luiz Eduardo, existe um tempo... Não. Que o Senhor tenha me dito, não. O que eu sei é que nós estamos dentro dessa janela. Então, só Deus sabe o que acontecerá daqui para frente. Tá? Deus vai te autorizando aos poucos a nos contar as coisas, né, pastor? Exatamente, exatamente. É assim, e ai de mim, né, se não for assim, tá? Algumas coisas eu não contei, não posso contar ainda. E à medida que ele me permitir, então eu vou contando. Ok. Imagina o motivo de haverem... Ok. Será que as perguntas estão se misturando? Porque são perguntas que eu já respondi até. Quando você olhou o muro infinito, você enxergou algum firmamento? Não. Não enxerguei nenhum firmamento. Porque eu não estava na região do firmamento. Tá? Gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês acham o planeta Terra grande? Acham, né? Gente, o céu cabe incontáveis planetas Terra. Tá? É um lugar muito grande. Tem gente que insanamente diz o seguinte: essa experiência não é verdadeira, porque fulano foi e disse isso, ciclano está dizendo aquilo. Gente, o céu é imenso. Eu até dei um exemplo, né? Imagina que um extraterrestre vem e aterrissa em Nova York. Aí o outro extraterrestre vem e aterrissa numa tribo na África. Aí os dois voltam para casa. Chega lá e fala: rapaz, eu estive na Terra, olha a Terra, não sei o que lá, aqueles prédios enormes e tal, não sei o que, papapá. Aí o outro fala: não, você não esteve na Terra, não, eu estive lá, eu vi, não é nada disso. Então o que acontece? As pessoas têm uma visão diferente, dependendo de onde são levados para estar na presença de Deus. Tá bom? Então essa é a grande diferença. Eu vou mudar de ambiente, que o pessoal do louvor está chegando aqui, eu não quero atrapalhá-los. Deixa eu mudar aqui. Eu não atrapalho eles não me impedem de terminar aqui, de responder as perguntas. Ok? Ok. Então vocês estão entendendo agora o que eu estou explicando? É isso, o céu é imenso, gente. Tem gente que pensa que o céu é uma salinha, uma meia água, 3 quartos e sala. Gente, é imenso. É possível 300 pessoas irem no céu e verem coisas completamente diferentes. O que não é possível é contrariar as escrituras, aí não dá, né?
o testemunho contraria as escrituras, aí tem alguma coisa errada, definitivamente, tá? E quando eu digo contraria as escrituras, não é o que você pensa das escrituras, é o que as escrituras realmente dizem. Amém? Ok, vamos ver aqui a Fabiane. Após o mover, como de Jonas, o que ocorrerá com a igreja? Arrebatamento. A igreja será arrebatada para o início da grande tribulação. Ok? O céu que você viu se assemelha a algum outro relato de pessoas? Já expliquei isso aí, a diferença, né? Que há diferença. Pastor, que bom saber que o Senhor também foi lá. Deus vai mostrar para muitos algumas coisas, ok? Sara, claro, a colheita dos quatro cantos está dentro da graça, pois dizem que a graça se fechará no arrebatamento. Não, a colheita dos quatro cantos acontecerá no fim da grande tribulação. A colheita dos quatro cantos é judaica, tá? A colheita da graça vai acontecer agora, antes do arrebatamento, ou para o arrebatamento. Essa é a colheita da graça. A colheita dos quatro cantos só acontece no fim da grande tribulação, porque ela é judaica, ok? Ok. Tem uma equipe nos Estados Unidos movendo no Senhor. Começou nos Estados Unidos o avivamento? Sim. Os Estados Unidos é o nascedouro desse mover. Aí as pessoas me mandaram mensagem, alguém me mandou uma mensagem assim, você é um mentiroso, porque o Billy Graham disse que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu não respondo pelo Billy Graham. Um homem de Deus, que eu respeitei muito e amei, sim, mas o Billy Graham é tradicional, não acreditava nem no mover do Espírito, não acreditava em falar em línguas, não acreditava em nada disso. Então, eu não respondo pelo Billy Graham, eu respondo por aquilo que eu ouço do Senhor, somente. Houve algum medo? Nenhum medo, gente. Também já respondi isso aqui, não tem medo nenhum, tá? O que fazer para ser parte disso e não assistir de longe? Se envolver com o Senhor. Estar conectado ao corpo, se envolver com o Senhor. Buscar a Deus, amar ao Senhor e servi-lo, tá? Ok. Vamos ver aqui. Rejane Costa, pastor, imagine o tamanho do Senhor Jesus Cristo. Imagine o tamanho do Senhor Jesus Cristo. Ok. Mais alguns aqui, uns três ou quatro. Cleide Nunes, a unção será tão forte que precisaremos ter cuidado para não envaidecer. Exatamente. Quem se envaidecer vai perder, vai ser eliminado. Deus não dá sua glória a outrem. Né? Mingardi de Lima. A oração de Jonas não é a analogia da oração da igreja nos dias de hoje? Claro, é uma oração de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecimento de que fizemos bobagem. Né? É exatamente isso. Marília Bretas, em ti diz que em ti diz que os que morreram. Ok, não entendi, não. O rei Uzias representa Pelé, Isaías 6? Eu não sei se o rei Uzias representa Pelé, eu sei que o Senhor falou num tom de analogia, como no caso de Isaías 6. Então, há uma analogia, né, de que é um acontecimento que marcante e que vai servir de sinal, né? Tá? Como eram as suas roupas? As minhas roupas? Não entendi. Como assim? Você quer saber quais eram as minhas roupas enquanto eu estava arrebatado? Será que é isso? Eu não sei. Ok, Reusias. Gente, vocês repetem demais as perguntas.
A do Reusias aqui tem umas 15 perguntas do Reusias, eu já respondi. Ok, tô tentando pegar aqui algumas que não são repetidas. Sempre que me senti, sempre me senti como Jonas. Isso é algo muito pessoal para mim. Agora eu vou orar com mais acho que deve ser direção. Quando é muito longo eu não consigo ler o resto. Ok. Ah, ok, gente. Então acho que deu já, que as perguntas estão todas repetidas. O avivamento será acompanhado de perseguição? Em muitos lugares, sim. Em muitos lugares, sim. Não vai ser em todo mundo a perseguição, mas haverá sempre a perseguição, né? E quando Deus se manifesta, lógico, a perseguição é sempre intensa, tá bom? Nesse processo de avivamento, você voltará ao Brasil, Colatina, e encontro pessoas que fora. Bárbara, ô Bárbara, tá boa, minha filha? Eu vou voltar ao Brasil, sim. Talvez eu devo ir ainda esse ano, até o final do ano, se Deus quiser. Devo ir, sim. A Colatina eu não sei, mas se o senhor me permitir, irei com prazer, tá bom? Mas vou voltar ao Brasil. Irei muitas e muitas vezes ao Brasil, não tem dúvida disso. Isso é algo que o Senhor já me mostrou. Nínive representa o mundo a ser conquistado? Yes. Yes. Nínive é o campo missionário, tá? Angélica, pastor dos estudos de escatologia de antes para os dias atuais, o Senhor mudou a visão? Não. A mesma visão, pré-tribulacionista, a igreja sobe antes. Alguma semelhança do que viu com o que também fala Cat Kerr? Bom, isso aqui também eu já respondi. O ministério da Cat Kerr é diferente, né? O Senhor me levou numa região no céu que interessava ao propósito do meu arrebatamento, entendeu? Então, claro que muita coisa se parece, porque o ambiente é o mesmo, né? O ambiente é celestial, mas eu não vi ela, por exemplo, descrever a região onde eu fui, entendeu? Então, há diferença por isso. O céu é muito grande, mantenho sempre isso em mente. Tá? O que fazer para ser parte disso? Já respondi. Buscar a Deus, ser fiel ao Senhor, estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Paz, pastor Jefferson, além do falecimento do Pelé, haverá algum outro após o ocorrido? Não que eu saiba. O Senhor não me falou nada além do que eu já compartilhei com vocês. Tá bom? Ok. Bem-vindo à Pedra Azul, Espírito Santo. Você não tem ideia o quanto que eu amo esse lugar. Eu tirava férias aí quando eu pastoreava em Colatina. Amo esse lugar. Meu pastor diz que para ter tribulação a igreja precisa estar na terra. Procede? Não, não procede. Com todo respeito a ele. Tá? Qualquer dúvida, procura os meus vídeos aí sobre o arrebatamento da igreja. Tem vários vídeos no meu canal do YouTube. Tá? Após a visão que teve, você se sentiu numa unção poderosa, como que nada pudesse te alguma coisa? Gente, eu não senti uma unção poderosa. Eu acho que eu já até falei sobre isso. O que eu senti foi uma mudança dimensional. A minha sensibilidade mudou muito. Sensibilidade para as coisas espirituais. Tá? Deus deixa de entregar unção a alguém para não perdê-lo? Sim. Se Deus perceber que vai promover alguém e essa pessoa vai se soberbecer, ele prefere não fazê-lo. Em TS, diz que os que morreram dormem, na sua experiência, estão ativos. Ah, agora eu entendi essa pergunta. Ok, gente, estão ativos. Leia Lucas 16. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Quem mais entende de mundo espiritual do que Jesus? Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. O rico lá no inferno conversando. O Lázaro lá com o pai Abraão, lá no paraíso, conversando, ativos, vivos. Se a palavra de Jesus não for suficiente para a gente, pode nos enterrar vivo, né?
Aí tem gente que pega texto lá de Eclesiastes para poder dizer que não. Então, imagina, se o texto de Eclesiastes vai ter mais peso do que a palavra de Jesus. Não haverá, o Wesley Amorim, não haverá salvação para os que ficar no arrebatamento. Fala dos gentios. Haverá salvação, sim. Procura a minha série sobre arrebatamento, gente, lá no meu canal do YouTube, tá? Terá salvação depois do arrebatamento. Só que será pela morte, né? Terá que negar o anticristo e vai morrer, vai ser decapitado. Quem aguentar isto será salvo. Portanto, é melhor ir antes. O gesto com as mãos que Jesus fez quando escolheu Jonas é algum sinal a ser notado? Quando escolheu, não sei. Se você está falando do momento que ele limpou Jonas, fala do carinho, o zelo dele em cuidar de nós com as próprias mãos, né? Nos limpar com as próprias mãos, tá? Esse simbolismo das mãos dele tem algum paralelo na Bíblia? É que as mãos do Senhor fala de cuidado, de carinho, de zelo, né? Tá? Ok. Gente, só do Rei Uzias aqui, Pelé, tem umas 10 perguntas que eu já respondi. Ok, eu acho que já deu, gente. Tudo aqui está repetido, as perguntas todas repetidas. Pastor, estou me sentindo diferente, tenho vontade de sair gritando para o povo se converter. Saia, grite mesmo, isso é o Senhor te mandando pregar. Fala de Jesus. Nosso papel é falar, tá? Não é convencer e nem salvar, é falar. Tá? Deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta aqui que seja diferente de tudo para a gente poder encerrar. Ah, ok, tem o Jean Campos aqui. Te amamos, pastor. Obrigado, querido. Muito obrigado. Orem por mim, por favor. Por favor, orem por mim. Estamos vivendo. Estou tentando achar uma pergunta aqui que não seja repetida dessas perguntas todas. A igreja passar pela grande tribulação. Não vai passar, gente, mas não dá para explicar agora, né? Você tem que ir lá no meu canal, Vem Pensar TV ou Jefferson Neto, e você vai ter lá estudos completos sobre o arrebatamento. Tá? O que seria a colheita dos quatro cantos? Já falei. Aprendi que a apostasia mudou alguma coisa também não. Está tudo repetido. Ok, achei uma pergunta aqui que eu acho que eu vou encerrar com essa aqui. Alcelia Soares, o senhor acha que esta unção será só para uns escolhidos ou será para todos nós? Vou encerrar com essa pergunta porque ela é muito interessante. É o seguinte. Oi? Desculpa que caiu aqui, povo. Caiu aqui, desculpa, gente. Muito bem. O que acontece é o seguinte, a pergunta é, o senhor acha que essa unção será só para uns escolhidos ou será para todos nós? Essa unção será para todos os que estiverem prontos. Tá? O que significa estar pronto? Primeiro que, claro, se você vem construindo uma vida de relacionamento com o Senhor, você é muito mais propenso a estar pronto. Se você está começando agora, você pode estar pronto? Pode, claro, mas você precisa passar por um treinamento. O Senhor não vai sair dando coisas para as pessoas sem elas saberem o que fazer com aquilo, né? E tem muito crente desigrejado, né? Crente que abandonou a casa de Deus. E Pedro fala sobre isso, né? Não abandone a congregação como é costume de muitos. A igreja tem defeitos? Tem pastores ruins e corruptos? Tem. Mas a Bíblia diz, não abandone a congregação, como é costume de muitos. Então, a gente precisa estar conectado ao corpo, tá? Para que chegue um momento como esse, Deus tenha quem usar. Tá? Lembra de Elias, né? Não, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Esses 7.000 estavam aonde? Eles eram parte de Israel, eles não abandonaram Israel.
Eles eram parte de Israel. E porque eram parte de Israel, puderam ser usados por Deus, assim como Elias, assim como Eliseu e outros. Tá? E, então, essa unção o Senhor vai derramar sobre a igreja, muita gente vai ser usado poderosamente, muita gente simples e comum. Deus não está em busca de gente, apenas de gente letrada, de teólogos e tal. Deus vai usar todo tipo de gente, todo aquele que está disponível ao Senhor, tá bom? Isso aí que é a minha melhor resposta para isso aí, ok? Eu vou orar encerrando, eu tenho um compromisso agora em seguida, e eu quero ministrar sobre a sua vida. Se você precisa de uma cura, se você precisa de um toque do Senhor, eu vou ministrar sobre você agora. Em nome de Jesus, eu declaro sobre este ouvinte o sopro do Espírito. Eu sopro sobre você o sopro do Espírito para cura, para renovação espiritual, para restauração, para que o Senhor se aproprie de você. Receba a virtude do Espírito e seja transformado neste dia para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o único Rei verdadeiro. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima live com a graça do Senhor.